comecei a falar com meu marido, vamos correr pro hospital porque eu tô entalada. Gente, o meu maior inimigo tá sendo, no momento, é a cozinha. Um lugar onde que era para ser satisfatório. Um lugar onde que era para ser bênção, né? O alimento de cada dia tem sido um momento muito fragilizado para mim. Ele falou assim, amor, fica tranquila, você não tá entalado. Se você tivesse entalado, você não conseguiria nem falar. Só que a gente perde o raciocínio quando a gente começa a ficar desesperado, quando a gente começa a ter uns ataques de ansiedade. A gente perde, gente, o raciocínio. Quem tem crise de ansiedade sabe o que eu tô falando. Não é brincadeira, é uma coisa séria, que tem que sim buscar ajuda. Não tem que ficar com vergonha porque os outros falam, que deixa de falar. Porque eu sei o que eu tava enfrentando naquela época. Eu não sabia o que eu fazia. Eu tava desesperada, deixava meu marido desesperado. E até então não tinha contado pros meus pais ainda o que eu tava passando. Eles não entendiam nada, porque a gente sempre reunia todos os finais de semana pra gente comer. A gente sempre comprava, né, um sanduíche, pizza, essas coisas. Minha mãe é salgadeira, então eu sempre tava lá e comendo. E eu parei de comer e minha mãe, sem entender nada, ficava, Naira, você não tá comendo nada, o que tá acontecendo? E eu não queria contar porque eu não queria desesperar os meus pais. Então, quando eu vi que as coisas estavam ficando muito sérias, eu sentei com meu pai e falei com ele, porque meu pai é mais tranquilo, né? Aí eu falei com meu pai. Comecei a contar pro meu pai o que estava acontecendo. Meu pai falou assim, não, minha filha, você não tem nada. Pode ficar tranquila, você vai conseguir comer. Aí eu lembro que minha mãe, eu não tinha contado nada pra minha mãe. Aí eu lembro que meu pai falou com minha mãe o que estava acontecendo. Aí minha mãe falou assim, minha filha, você não me falou nada. Ela ficou muito chateada, né? Porque eu não tinha falado nada com ela. Tinha contado com meu pai, mas não tinha falado nada com ela. Mas é porque eu não queria desesperar ela. Aí acabou que eu continuei, né, indo lá pra poder comer. E minha mãe sempre cobrando de mim, Naira, come, Naira, come, Naira, come. E eu desesperada, porque eu me esforçava pra comer, mas eu não conseguia. E era como se, tipo assim, eu não tivesse fazendo, tipo assim, força o suficiente pra comer. Entendeu? Mas só eu que sabia o que eu estava passando. Só eu sabia como eu sofria quando eu ia comer. E não era, às vezes as pessoas falavam, ela tá com falta de fome. Ela não tá querendo comer porque ela tá com falta de fome, aí fica colocando a culpa que não tá conseguindo comer, né? Sendo que o meu prazer era todos os dias fazer uma comidinha, conseguir comer aquela comida. Então, foi passando tempo, eu fui pesquisando, eu comecei a ficar muito fraca. E eu ia trabalhar, eu já não tava tendo força pra poder ir trabalhar. Sabe, eu tava muito magra, eu tava ficando muito zonza, dava muita tonteira. Eu andava um quarteirão, já tava cansada, já tava assim, ofegante, né? Sentia muita falta de ar. Meu coração palpitava muito, palpitava demais. E eu achava, gente, eu vou morrer. Tudo, só vinha morte na minha cabeça. Eu lembro que toda vez que me dava essa palpitação, eu já mandava uma mensagem pro meu marido e falava assim, olha, eu não tô aguentando mais essa situação, eu não sei o que tá acontecendo, meu coração tá palpitando muito, eu tô dando muita falta de ar, e às vezes me dava umas crises de falta de ar em mim, que eu achava que eu ia morrer naquela hora, naquele momento, e eu tentava respirar, e aquele ar sofrido, que não vinha, eu não conseguia puxar ar direito. Eu só conseguia puxar ar quando aquilo passava. Aí, quando eu estava no serviço, eu entrava para dentro do banheiro e começava a orar, pedir a Deus, Deus, por favor, me ajuda a respirar.
que eu não tô conseguindo respirar. Quantas vezes que eu entrei pro banheiro pra chorar, porque eu não tava aguentando. Era sempre a mesma situação. Então, foi passando tempo. Eu lembro que nesse dia, recapitulando a parte do queijo, eu comecei a ficar em desespero. Ele falou assim, então amor, você quer ir pro hospital? Eu falei assim, quero, porque eu tô entalada. E eu tava sentindo aquilo na minha garganta. Mesmo que não tinha nada, eu tava sentindo aquilo na minha garganta. Aí, meu marido falou com meu pai. Meu pai falou assim, não, então vou correndo com ela pro João 23, né? Aí eu lembro que a minha mãe entrou em desespero e falou assim, Naira, não, eu também vou. E eu vendo aquela cena, eu falei assim, meu Deus, era como se eu tivesse parado no tempo, sabe? Só eu tivesse mexendo, só eu tivesse andando e vendo a minha mãe naquele desespero, vendo meu pai naquele desespero, vendo meu marido naquele desespero. Eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo, sabe? Mas eu tava tão irracional naquela hora, tava tão irracional, que eu lembro que a gente tava dentro do carro e meu pai tá, Naira, você tá melhor? Eu não, pai, eu não tô melhor, porque aquela ansiedade, o que tava dando em mim era a crise de ansiedade. E quem tem a crise de ansiedade sabe que quando ela tá passando por essa crise, e se é vindo com algum problema, porque a minha crise de ansiedade, ela trouxe a fagofobia. Ela trouxe uma coisa que era do meu passado. Uma coisa que ficou gravada na minha cabeça do meu passado. Por mais que eu já tinha passado anos, desde os meus 8 anos de idade, eu já conseguia comer, eu já tava com a minha vida normal, já conseguia comer de tudo, mesmo que eu comia lento, mesmo que, né, eu conseguia comer. Agora agora você para e pensa, de um dia pro outro, foi de um dia pro outro, você parar de comer por completo. Eu já não tomava caldo, eu já não comia comida mais, continuei emagrecendo. E eu lembro que eu cheguei no João 23, aí eu passei pela médica, ela pegou e falou assim, olha, aqui, pelo que eu tô vendo, não tem nada. Às vezes pode ser que realmente esteja aqui, porque aqui não tinha como tá, porque era pra mim tá sem ar. Então ela falou assim, se tiver pode ser que esteja aqui, porque aqui pode ser que entale, porém não continua dando a passagem, né, do ar. Então acabou que aí ela falou assim, olha, eu vou marcar pra você uma endoscopia e você vem aqui amanhã, tá? E eles vão fazer uma endoscopia em você, que se tiver alguma coisa física mesmo, eles vão arrancar de você. Porém, no outro dia, eu já tava melhor. Pouca coisa melhor, né? Porque eu ainda tava sentindo aquilo, eu não sei por que eu tava sentindo aquilo, mas eu tava sentindo. Aí acabou que eu vendo a situação, eu fiquei, gente, acho que umas 3 horas. Eu lembro que a gente ficou, eu e meu marido ficou lá muitas horas e eu vendo a situação, a realidade, sabe, daquele hospital do João 23, eu fiquei assim perplexa. Parece que o que eu tava sentindo saiu na hora, sabe, eu vendo a situação das pessoas. E eu lembro que depois que uma senhora, né, quando ela saiu da endoscopia, ela me mostrou um pedaço de um osso de galinha que ela tinha comido. Eu falei assim, gente, olha pra você ver. Essa senhora tava entalada, tava com um pedaço de osso de galinha na garganta e eu achando que eu tava entalada com um pedaço de queijo. Gente, pode parecer que tipo assim, pode ser engraçado, pode parecer engraçado, pode, mas quem passa por isso, vocês não têm ideia. É horrível. Às vezes as pessoas ficavam brincando, a Naira entalou com um pedaço de queijo. Mas ninguém sabe o que era entalar com um pedaço de queijo, vindo da sua cabeça, vindo do seu psicológico, sabe? E então eu ficava assim, muito assim, triste, sabe? Então acabou que quando eu tirei meu visto para poder vir para os Estados Unidos, eu decidi vir para os Estados Unidos com meu marido. E quando eu contei para os meus pais que eu ia vir para cá e para minha família, eles entraram em desespero. Falou, Naira, você não vai,
Porque se você for, você pode piorar lá. A gente não vai estar lá pra poder te ajudar, pra te prestar um socorro. Você não vai ter nós por perto. Naira, pelo amor de Deus, não vai, não vai. E eu falei assim, gente, tá decidido, eu vou. Porque às vezes pode ser que melhore, né? Até porque eu já tinha conversado com os médicos, né? Que eu tava indo fazer exame, essas coisas assim. Já tinha conversado com eles. Eles falaram assim, olha, seria uma boa você ir, porque muitas vezes pode ser que você saindo do seu local, né, de rotina, essas coisas assim, pode ser que você melhore, né? Então, aí é bom que você tire isso da sua cabeça, né? Aí eu falei assim, não, se eles falaram que eu posso ir, né, porque se fosse uma coisa que eles vissem e falassem assim, não, é uma coisa que você não pode, que já tá no estágio que você não pode, eu ia obedecer e não ia vir. Porém, eles falaram, olha, pode ir tranquilo, que, né, tal. Aí, beleza. Quando, gente, eu cheguei aqui pesando 46 quilos. Quando eu dei a alergia, que eu até falei no último vídeo, né, no penúltimo vídeo, que eu vou até deixar aqui pra vocês, o vídeo, né, que eu expliquei falando da alergia que eu tive aqui. Aí, depois que eu dei essa alergia, eu fiquei com medo de tentar comer outras coisas e dar alergia. Eu fiquei uma semana praticamente toda sem comer quase nada. Eu só ingeria líquido. Aí, até os biscoitinhos de salpete que eu conseguia comer, eu parei de comer porque eu fiquei com medo. Aí, fiquei uma semana assim e fui pra 43 quilos. Gente, 43 quilos. Quando eu subi na balança, que eu vi que eu tava com 43 quilos, eu simplesmente saí fora de mim. Eu simplesmente olhei assim e falei, Deus, o que tá acontecendo? Qual o propósito disso na minha vida? Eu começava a questionar Deus, começava a perguntar pra Deus por que isso estava acontecendo comigo, por que essas coisas estavam acontecendo comigo. Porque eu não estava entendendo nada, eu não sabia se era propósito, eu não sabia o que era. Eu só sabia ir pra dentro do banheiro e chorar, porque eu não queria mostrar pro meu marido que eu tava chorando por conta disso, eu não queria que ele ficasse triste também, sabe? Com a situação que eu tava passando, enfrentando comigo mesma, a guerra que eu tava comigo mesma, por dentro de mim. E eu entrava, na hora que eu ia tomar banho, era o meu momento com Deus, era o momento que eu clamava, era o momento que eu chorava, era o momento que eu tirava ali pra mim Deus. E eu lembro, gente, que quando eu andava um quarteirão, eu lembro que quando eu cheguei aqui, no outro dia a gente foi no shopping. E eu lembro que assim que eu cheguei nesse shopping, a gente mandou, tipo, nem 5 minutos. Eu falei assim, amor, vambora, porque eu tô passando mal. Eu tô dando muita tonteira, eu tô começando a sentir falta de ar, eu não quero ficar aqui mais, vambora. Eu falei assim, mas amor, você queria vir? Eu falei assim, amor, mas eu não tô aguentando andar. Eu tô muito cansada. Ele falou assim, você nem andou direito. Eu falei assim, mas eu tô cansada. Eu tô com falta de ar, entendeu? Então eu não quero. E eu começava a dar essa falta de ar e vinha junto com a falta de ar a tremedeira, todo esse processo. E eu só ficava desnorteada. Eu não queria sair pra lado nenhum, mas eu lembro que quando eu tinha que arrumar um emprego aqui, na semana que eu dei alergia, eu tava trabalhando. Já tinha uma semana que eu tava trabalhando. E nesse emprego, as pessoas achavam que eu não queria comer. Falava assim, ah, você não tá comendo porque você quer ser magra. Você tá com medo de engordar, não tá? Eu falei assim, não. Meu sonho sempre foi ser mais cheinha, ser mais gordinha. A minha luta com a balança era pra eu ganhar peso, sempre foi. Eu nunca ganhava peso, porque o estereótipo da minha família foi sempre de magro. Aí expliquei pra eles que não era, né? Não era isso,
Tentei explicar a minha situação, né, pelo que eu já tinha passado, pelo que eu estava passando e que ainda estou passando, estou enfrentando isso, né. Aí o meu patrão me chamou, falou, olha, nossa, começou a falar um tanto de coisa comigo, falou que eu tinha que tentar, que se eu não tentasse eu nunca ia conseguir, e começou a falar que eu poderia estar fazendo isso porque eu realmente não queria engordar e que eu tava querendo ficar magra. Eu falei assim que não era, sabe? Eu fiquei muito chateada, lembro, eu chorei muito nesse dia, sabe? Aí, com uma semana depois que eu dei, né, a alergia, eu saí de lá, desse local que eu tava trabalhando. Beleza, eu fiquei um mês em casa e só, né, emagrecendo, porque até então eu não tinha conhecido, né, uma vitamina que eu tô tomando ela agora. Vou mostrar pra vocês. E eu ficava só em casa desesperada. Eu tentava fazer algumas coisas, eu tentei fazer comida, papinha de comida, sabe? Pra poder tentar comer, e eu não conseguia. Aí algumas coisas eu conseguia comer, igual eu conseguia comer o biscoito salpete. Outras coisas eu não conseguia comer. Aí foi passando o tempo, nem o biscoito com salpete eu consegui comer mais. Porque isso é uma coisa que, se a gente não tem um tratamento, se a gente não faz um tratamento, né, com um especialista, a gente não consegue sair disso. Por quê? Porque vai agravando. A ansiedade, ela vai ficando mais forte, né? Eu não sei se é isso mesmo. Mas o meu agravou, porque toda vez que eu ia comer, até mesmo as coisas que eu tava conseguindo comer, eu ficava pior. Eu entrava em desespero. Aí eu parei de comer tudo.